O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. 10º capítulo, versículos 13 a 16. Naquele tempo traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, ouvintes da rádio Agnus Dei, amados filhos e filhas da misericórdia, vocês que vieram celebrar esses dias de retiro aqui nesse santuário. Meditar a palavra, deixar-se alcançar por ela, iluminar seus caminhos por essa luz que vem do alto, a palavra de Deus. Qual a atenção que você tem dado a esta palavra? Como você faz a leitura desta palavra? Tem pessoas que apenas escutam. É uma realidade triste. Não interiorizam. Não prestam atenção ao que Deus está lhes falando. Mas existem aqueles que escutam a palavra tão atentamente, porque sabem que é Deus quem lhes fala. Estes produzirão frutos, disse Jesus. Como você escuta a palavra? Como você faz a leitura da palavra de Deus? A leitura orante é algo que sustenta a vida do cristão. Quando alguém todo dia se debruça sobre a palavra e diz: fala, Senhor, teu servo te escuta, tua serva quer te ouvir, fala-me das coisas que tu tens no coração, porque tu és Deus, mas és tão humano quanto nós. Fala-nos, ilumina nossos caminhos, pois vivemos momentos tão difíceis. E a própria vida é essa caminhada penosa. E por isso temos necessidade de orar. Foi o ensinamento da primeira leitura, vocês se lembram? São Tiago quer dizer à sua comunidade o quanto a oração é importante e indispensável. Se alguém dentre vós está sofrendo, recorra à oração. Olha que ensinamento. Se alguém dentre vós está sofrendo, recorra à oração. Se alguém está alegre, ore com cânticos de preces, de louvores. Se alguém dentre vós está enfermo, chame o presbítero para que ore por ele, ungindo-o com o óleo da salvação.
a vida de oração é tão importante que desprezá-la significa perder-se no caminho. A oração faz o discípulo, a discípula de Jesus. Guarde bem isso. Ele mesmo nos ensina a rezar. Quando, nas madrugadas, recolhia-se a um lugar deserto e ficava a sós com o Pai. A oração faz o discípulo, a discípula de Jesus. A oração fortalece a comunidade cristã, a igreja. A oração ilumina nossos espaços confusos. A oração sustenta o discipulado. A oração faz a igreja, faz o sacerdote. Imagina um sacerdote que reza a missa apressadamente. Misericórdia. Parece mais um funcionário da igreja do que servo do Senhor, ministro dele. Alguém que deve ter uma profunda intimidade com Ele. Queridos irmãos, a oração nos proporciona essa intimidade profunda com Deus. E é algo tão importante que podemos dizer é indispensável. Orar será, escute-me, na sua vida, a mais importante atividade. Também será a mais necessária atividade de sua vida pessoal. Porque pela oração, nos fortalecemos para o testemunho. Pela oração, somos capazes de suportar as provações, as adversidades. Nunca vi, nos meus mais de 45 anos de padre, alguém ter fracassado pelo caminho da oração. Eu já vi pessoas dizerem: padre, naquele momento mais difícil da minha vida, quando tudo escureceu, quando eu procurei terra e parecia não tocar nos meus pés, foi ali que eu invoquei o Senhor, que eu dobrei os joelhos e Deus me sustentou, padre. E aquelas pessoas contam histórias dificílimas. Padre, como é importante orar. Há 8 dias aqui, nesse santuário, num retiro para jovens da querida comunidade, a cidade de Santa Cruz, foi um retiro que encheu meu coração de alegria. Depois de falar sobre a oração, sobre a Eucaristia, um menino me procurou e disse: padre, eu comungava, mas eu não sabia o que eu estava fazendo. Meu Deus, agora eu compreendi. Eu compreendi o valor da oração, de estar na presença de Deus, de adorá-lo, de contemplá-lo na Eucaristia. A oração sustenta o discipulado. Santo Agostinho dizia que a oração é a chave que abre a porta do céu. E Santa Teresinha do Menino Jesus escreve dizendo: a oração é um simples olhar para o céu. É um desejo profundo da alma. É uma necessidade do coração. Um impulso do coração, dizia ela. Queridos, amados, nesses dias de retiro, convido vocês a aprofundarem essa experiência, viu? Aprofundarem esses momentos de oração. E então,
será mais do que um retiro. Vocês voltarão para casa quarta-feira de manhã, dizendo: tivemos uma experiência profunda de Deus. Vocês voltarão iluminados, iluminadas pela graça que Ele já reservou para vocês. Porque é pela oração que se obtém todas as graças. A pessoa que não reza, sabe, é como uma folha seca que rola pelo chão. É uma lâmpada apagada. É como uma árvore que não dá frutos. Se mede a intensidade de um apostolado não pelas obras que se possa fazer, mas pelos momentos de oração de quem as faz. Pode crer no que eu estou dizendo. Uma comunidade que ora atrai para si as graças do céu, ilumina todo o seu ambiente. Quando vocês perceberem que numa paróquia tem pouca gente na missa, é porque aquela paróquia o povo não aprendeu a rezar. É porque falta espiritualidade, porque falta condução espiritual. E não são sermões, nem palavras que vão edificar a comunidade. A comunidade se edifica pela vida de oração. Por isso, nós rezamos o Salmo. Foi tão bonito, Paula, quando você rezou aqui. Quando nós cantamos, minha oração suba até vós como incenso. Incenso, desde a antiguidade, é um ato de louvor das criaturas. Como essa fumaça sobe ao céu, que nossas preces também subam, como o odor, o perfume dos incenso, é nosso canto de louvor ao Altíssimo, que nossos corações cantem a glória de um Deus que vem permanecer conosco. No Evangelho, o texto de Marcos 10, 13 e 16, eu gosto muito desse texto, viu? Porque é uma passagem linda e que nos remete aos nossos comportamentos em relação às crianças. Jesus está pregando. As crianças queriam chegar perto dele. Imagine as crianças, né? Sempre querem estar perto. Eu contemplo aquela cena, os pequenininhos ali passando pelo meio dos grandes, porque queriam chegar perto dele. E os discípulos, Marcos diz, se aborreceram. Os discípulos repreendiam as crianças. Posso dizer o que é que eu imagino? Sai daqui, menino. Isso daqui não é lugar de menino, não, aquele lugar de gente grande. Sai daqui, menino. Não atrapalha, menino. A gente às vezes esquece que a criança é a mais bela revelação de Deus. Eu gosto muito, sabe? Quero dizer para vocês, e as pessoas que me conhecem mais de perto saberão que eu estou dizendo uma verdade. Uma das coisas, dentre tantas outras, mas que me faz sofrer nessa pandemia, é não poder abraçar as crianças, beijá-las como sempre eu fiz, por causa desse Evangelho. Sinto uma falta imensa, muito grande. E às vezes, lá no cenáculo, dia de domingo, quando eu vou entrando para a missa, algumas crianças ficam olhando, se soltam da mão do pai e correm para mim. Como não abraçar? Por causa do coronavírus? De jeito nenhum.
Se você não dá um abraço numa criança que se soltou do pai e vem ao encontro do padre, você psicologicamente pode estar deseducando e causando até estranheza naquele coraçãozinho. Mas se você abraça a criança, se seus netos têm o seu colo como aconchego, se somos capazes de acolher as crianças, estaremos acolhendo, disse Jesus, o reino dos céus. Pois quem não acolher um desses pequenos, não entrará no reino dos céus. Uma advertência, né? Nesses anos todos de ministério sacerdotal, muitas vezes eu reclamei, até de público, talvez de forma errada, corrigindo adultos conversando na igreja, repreendi, muitos ainda continuam assim. Às vezes eu penso, será que eu não estou errado? Um dia eu dei uma bronca até numa autoridade que estava conversando na hora do evangelho, e mandei-a se retirar da igreja, e era uma autoridade, viu? Mas eu nunca reclamei de crianças correndo, chorando, ou brincando dentro da igreja. Adultos eu reclamo. Quem me conhece sabe que eu fico até brabo, porque eu acho que é falta de respeito a Jesus, a palavra. Mas as crianças são as flores que Deus plantou nesse jardim. Como dói em meio a tantas imagens terríveis vindas da Ucrânia, como me dói, me incomoda, me faz chorar no meu quarto ver aquelas crianças, e a gente percebe que elas não estão entendendo, os pais carregando malas a pé, e os pequenos muito agasalhados debaixo da neve, andando, fugindo de uma guerra absurda, injustificável. Olhar para as crianças, acolher as crianças, é ter um coração semelhante ao de Jesus. Tenhamos muito cuidado com nossas crianças, porque todo mundo tem crianças perto, não é? Tem um neto, uma netinha, tem seu filho pequeno, e até os mais pequenos. Essa semana, acho que Daniele viu, era uma criancinha de poucos meses, e eu disse, um pingo de Deus. Pequenininha, tão pequena, imagem e semelhança de Deus. O amor de Deus se dando a conhecer. Não tínhamos as atitudes dos discípulos, que repreendiam as crianças, porque elas queriam se aproximar de Jesus. Como é bonito quando a gente encontra numa paróquia uma catequese bem estruturada, catequistas que têm imaginação, que oram, que preparam, não aulas, mas encontros com Jesus, onde as crianças pulam, brincam. Na nossa emissora, eu me orgulho muito disso, porque não sou eu quem faço esse programa, é a Dani, é a Jussara, é uma equipe. Nós temos todos os sábados de manhã um programa de 1 hora dedicado às crianças, amiguinhos do Cordeiro. Eu fico ouvindo e às vezes me emociono com as crianças, evangelizando crianças. Painho, sou eu, um beijo para o senhor. E o pai veio a mim e disse, eu chorei como menino quando eu ouvi. É um espaço que essa rádio abre para dizer que quem escuta uma criança, quando a igreja proporciona uma catequese assim, o reino de Deus também aparece na vida da gente. Rezemos pelas crianças ucranianas, 7.200.000 crianças, segundo a Unicef, estão em estado de risco na Ucrânia. 7 milhões de crianças
pagando um preço caro por coisas que elas nem sabem por que acontecem. Rezemos pelas crianças da Ucrânia, pelo povo ucraniano, rezemos pela paz do mundo, pela conversão dos pecadores. Assim seja.